Oi, Junior, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma nossa aula online aqui no YouTube. E hoje nós vamos dar início à nossa nova literatura, que é a que nós vamos estudar durante todo esse trimestre e que nós vamos dar início hoje. O título dela, que também vai ser o tema abordado durante todas as nossas próximas lições, é A Família é Especial, que é um assunto muito propício para nós falarmos durante esses tempos, não é? Que nós estamos de quarentena, junto com as nossas famílias, trancados em casa, fazendo tudo junto, todas as refeições, conversando, nos aproximando cada vez mais dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. E bom, a nossa primeira lição da nossa literatura é a que nós vamos estudar hoje. E o tema dela é Deus criou a família. E o nosso texto bíblico base é Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E também Gênesis, capítulo 2, dos versículos do 18 até o 25. Agora você vai dar pausa aqui nesse vídeo, você vai abrir sua Bíblia, ler esses textos bases para poder você acompanhar melhor o desenvolvimento da nossa lição, ok? Eu vou ficar te esperando aqui. Voltando ao vídeo. Então, apesar de nós termos nascido e vivido em uma família, a gente não conhece muito bem as nossas origens. Afinal, não é muito comum, né, todas as famílias fazerem a sua árvore genealógica e pregar lá na parede, assim, para todo mundo ver, para todos conhecerem. Já pensou lá? Ah, aqui é o meu bisavô, que casou com a minha bisavó, que era filho do meu tataravô, que se casou com a minha tatara, sei lá que vó. Aí eles tiveram 4 filhos e o cicrano aqui era meu tio. Não é comum, né? Isso não é muito comum, não é? Da gente saber. Mas você não precisa se preocupar em saber quem é o seu tataravô. Porque na lição de hoje nós vamos estudar sobre a origem da família. Melhor, nós vamos estudar que a família é uma criação de Deus. Então, a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ensina que a família foi uma criação de Deus. Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, colocou lá no Jardim do Éden. Mas Adão, assim, ele estava muito sozinho. E Deus, que é super sábio, viu que não era muito bom Adão ficar sozinho, não é? Então, o que ele fez? Ele criou Eva, que seria a companheira de Adão. E assim, Deus criou a primeira família, que foi Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Não foi um Adão para 3 Evas, não foi 2 Adãos para uma Eva, não. Foi Adão e Eva, um homem e uma mulher. E assim iniciou a primeira família. E mais, a sabedoria do nosso Deus é tamanha que lá em Gênesis 2:24 ele declarou que o homem e a mulher juntos formam uma só carne. E essa foi uma estratégia maravilhosa de Deus para falar que a família deve viver constantemente em união e em comunhão. Mas não parou por aí não. O plano de Deus ainda não estava completo. Deus deu uma importante missão para Adão e Eva, que era povoar a terra e dominá-la. Afinal, você já pensou se só tivessem 2 pessoas nessa terra enorme para andar por aí? Ia ser um pouco difícil, não era? E assim a vontade de Deus foi cumprida. Nasceram-se os filhos, o núcleo familiar expandiu e a família cresceu. E agora que nós já aprendemos sobre a primeira família, nós vamos falar um pouco sobre, vamos dizer assim,
as famílias em geral. Bom, todos nós sabemos que nós somos diferentes dos animais em inúmeros aspectos, não é? Mas essa muito relevante é que os animais, assim que eles nascem, eles já vão logo andando. Uns ou outros, assim, que eles demoram alguns dias para andar definitivamente. Mas daqui a pouco eles já estão lá correndo e caçando e fazendo as coisas e tudo. Mas nós, humanos, não acontece muito bem assim com a gente, não. Nós nascemos, nós demoramos muitas vezes 1 ano para começarmos a andar, alguns demoram 9, 10 meses, mas essa é a média. E os nossos pais, eles estão sempre ali nos protegendo e nos dando comida, nos dando amor, nos dando educação. Ou seja, nós somos dependentes da nossa família a partir do momento que nascemos. E é na nossa família que nós aprendemos coisas importantes desde a primeira infância, como dar os primeiros passos, dar as nossas primeiras palavras. É nela que aprendemos valores e a palavra de Deus. É por meio desse grande projeto de Deus que nós aprendemos a viver em sociedade, a ter comunhão e amor uns com os outros. E você sabia que a família foi a primeira organização social do mundo? Deus idealizou desde lá do Jardim do Éden que a família seja sempre exemplo para o mundo. Então, nós devemos amar a nossa família, zelar por ela, respeitar a nossa família, obedecer os nossos pais, cuidar bem dos nossos irmãos, cuidar bem da nossa casa, dos nossos animais de estimação, de tudo que está ao nosso redor, para poder a nossa família ir bem. E o mais importante, fazer sempre o nosso culto doméstico, estarmos em comunhão com Cristo. E você pensava que hoje não ia ter dever de casa, não é? Pois é, pensou errado. Sabemos que o grande projeto de Deus foi a família. E pensando nisso e na nossa lição estudada aqui nesse vídeo, responda as próximas questões e não esqueça também de ler os versículos.